Boa noite a todas, boa noite a todos. Vamos mais uma noite conversar uma conversa aqui super agradável nessa noite pelo nosso perfil da Endopure Academy. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Mauro Lins. Mauro Lins, que é um médico super conceituado neuropediatra, que tem um currículo com muita experiência em relação ao autismo, e hoje nós vamos conversar sobre o que há de novo em relação à TEA. Se você conhece alguém que tem interesse nesse assunto, manda um aviãozinho, convida para participar aqui com a gente hoje, que em alguns momentos a gente já vai começar, vamos convidar o doutor para começar essa conversa aqui com a gente. Estamos pelo perfil da Endopure Academy, que é uma plataforma de cursos voltada apenas para profissionais de saúde e também com foco na medicina canabinoide. Boa noite a todas, boa noite a todos, é uma alegria estar aqui. Tenho certeza que a nossa noite vai ser muito proveitosa. Dr. Mauro vai trazer informações muito ricas para a gente. Vamos aguardar breves instantes enquanto o Instagram avisa aos nossos seguidores que estamos começando. E aguardando também o Dr. Mauro Lins, que daqui a pouquinho já está chegando para nos presentear com todo o seu conhecimento. Vamos mais essa noite semear conhecimento, trazer informação de qualidade, informações sérias para você que tem interesse em conhecer um pouquinho mais sobre autismo e também sobre o tratamento do autismo com a medicina canabinoide. Eu vou conversar hoje com o Dr. Mauro Lins. Mauro Lins é neuropediatra, tem 30 anos de experiência na área de reabilitação, atuando com deficiências físicas, intelectuais e autismo. Um profissional super competente que vai poder trazer para a gente a sua visão sobre autismo. Mais uma vez, se você conhece alguém que tem interesse aí nesse tema, manda um aviãozinho, chama para conversar com a gente hoje, que essa noite com certeza vai ser muito especial. Estamos aqui pelo perfil da Endopure Academy, que é uma plataforma de cursos voltada apenas para profissionais de saúde, com foco em medicina canabinoide. Eu sou Carol Rezende, sou jornalista, hoje representando aqui a Endopure Academy, e vamos ter mais essa conversa, dessa vez com uma nova abordagem, com uma abordagem para entender o que há de novo no tratamento do autismo. O que será que o Dr. Mauro Lins vai trazer para a gente nessa noite? Em breve, vamos conversar com o Dr. Mauro, vamos aguardar o Dr. Mauro aqui. Em breves instantes ele já está entrando. Dr. Mauro já está com a gente aqui. Portanto, eu vou apresentá-lo e já convidá-lo para que possamos começar o nosso bate-papo. Dr. Mauro Lins, neuropediatra, tem 30 anos de experiência na área de reabilitação, atuando em deficiências físicas, intelectuais e autismo. Ele tem experiência clínica e de gerenciamento com 16 anos de atividades na Associação Pestalozzi de Niterói, chegando ao cargo de coordenador técnico geral e diretor médico. Seu foco é na área de inclusão de deficientes intelectuais e autistas. Ele tem 23 anos de experiência como consultor técnico de empresas internacionais no segmento de suplementos, vitaminas, produtos naturais e orgânicos. Ele foi também coordenador técnico geral da Clínica Escola de Autismo, a CEA, em Itaboraí, estado do Rio de Janeiro. A CEA que foi a primeira clínica escola para autistas 100% pública do Brasil. Muito legal isso, né? Além de membro de vários comitês internacionais relacionados ao assunto. E esse é o Dr. Mauro Lins que vai conversar com a gente nessa noite, que eu tenho certeza que vai ser muito agradável. Se você tem alguma pergunta, manda pra gente, que a gente vai separar um tempinho para passar essas perguntas para o Dr. Mauro e quem sabe ele vai poder nos esclarecer aqui. Então eu vou convidar nesse momento o bate-papo. Vamos lá. Dr. Mauro, em breves instantes, estará aqui com a gente para que a gente possa começar a nossa conversa. Olá, boa noite. Obrigado, Carol, pelo convite. É um prazer estar aqui e poder conversar com vocês sobre um tema assim, que eu tenho uma paixão já bastante antiga, né? Que é a área do desenvolvimento infantil. Tudo bem com vocês? Nós agradecemos, doutor Mauro, por disponibilizar o seu tempo, né? Seu cuidado de estar aqui com a gente, podendo transmitir todo o seu conhecimento, que
é gigante nessa área, né, doutor Mauro? Estava lendo o seu currículo aqui, sem dúvida é um currículo que impressiona pela profundidade e pelos anos que o doutor tem de experiência aí com autismo. Tenho certeza que a gente vai poder ter uma conversa muito agradável Uhum. e poder esclarecer muitas pessoas aqui nessa noite, viu? Uhum. Obrigado, Então, Carol. vamos lá começar. Eu gosto de começar a nossa live, doutor, sempre perguntando, né, o nosso tema. Hoje a gente escolheu o tema falar sobre TEA, sobre autismo, e perguntando para o doutor o que há de novo, doutor, em relação ao tratamento do autismo. O que o doutor poderia falar para a gente? Então, é um tema bastante vasto, né? Espero não decepcionar, mas é uma pergunta comum no consultório, até de pacientes antigos, né? Às vezes nas consultas de acompanhamento e tudo. Assim, doutor, qual a novidade? Tem alguma novidade? Né? O que está acontecendo? A novidade é sempre na expectativa de um medicamento novo, né? Então, assim, um tiro mais certeiro, né? Um remédio para uma condição como a gente aprendeu desde criancinha, né? Se você está com dor de cabeça, o remédio passa a dor de cabeça. Você está com febre, o remédio passa a febre. Agora, nessas condições de neurodesenvolvimento, o raciocínio ele não é tão simples, né? Porque são condições assim, muito variadas. Então, antes de falar sobre medicamentos, eu gostaria até de falar um pouquinho sobre o que é de novo no geral nesse mundo do autismo, né? Para a gente poder ter um pouco mais de esperança até no desenvolvimento de novos medicamentos. Então, algumas coisas vêm mudando, as novidades, por exemplo, até de diagnóstico e tudo, que a gente pode entrar em detalhes depois com mais calma um pouquinho, mas, assim, não perdendo a sua pergunta de tratamento, a gente vai ter que explicar um pouquinho o resto para os tratamentos. Mas, assim, tirando, né, a parte de terapias e a parte que o médico geralmente mais fala, é de algum tipo de intervenção medicamentosa. Então, a gente sabe que não há um medicamento específico para esses sintomas núcleo do autismo, ou seja, as dificuldades de socialização, da percepção social, da leitura social em diversas situações, da comunicação, dificuldades de comunicação variadas, comportamentos repetitivos, aderências a algumas rotinas, rituais, questões sensoriais, que são aqueles sintomas mais nucleares do autismo, principalmente a parte de comunicação e das habilidades sociais. Então, não há um medicamento específico para isso ainda. Geralmente, os medicamentos eles estão direcionados mais a sintomas, e principalmente a quadros comportamentais, de irritabilidade, de agressividade. Então, a gente tem que colocar isso em contexto primeiro, antes da gente conversar com mais profundidade. Agora, o que anima é que a medicina está se voltando mais para novas intervenções que tenham um raciocínio molecular ou biológico mais plausível, mais compatível, para você tentar chegar nessas características núcleo, né? E que alguns indivíduos necessitam de uma abordagem, porque aquilo está prejudicando o desenvolvimento, está prejudicando a vida da pessoa, e às vezes até quando adulto, um funcionamento melhor no trabalho, por questões de habilidade social e tudo. Então, a boa notícia, desculpe, é que já tem núcleos, já tem grupos de estudo, tem até um artigo agora interessante de 2021, de um grupo de estudo grande, uma força-tarefa, que tem pesquisadores dos Estados Unidos, do Canadá, da Inglaterra, da Espanha, da Dinamarca, então um consenso grande, justamente procurando mapear e fornecer mais recursos para essas chamadas drogas núcleo, digamos assim, que vão atuar nesses sintomas núcleo. E nesse artigo deles, que é bem interessante, né, tem algumas... Desculpe, vou tomar um pouquinho d'água, porque no consultório o dia inteiro, agora a voz já acabou. É assim mesmo, a gente fica falando o dia inteiro. O doutor gosta de falar, né? Já Bom percebeu? papo, bom papo. Já tivemos umas conversas em off, né, digamos assim, e a coisa Muito fluiu. agradável. Então, curioso nesse artigo, até para os céticos, né, é que tem uma tabelinha lá onde tem essas possíveis inovações, medicamentos estão sendo testados e alguns, infelizmente, não estão dando certo. Foi o caso da ocitocina, né, que vinha com muita promessa nessa parte social. Os estudos mais recentes foram um pouco assim, desapontadores. A mesma questão para um diurético que estava com muita promessa, né, que é a bumetamida, o Balorvaptan também, eles já estão perdendo um pouco a força, essa bumetamida, um diurético, um pouco mais. E na lista você tem o agonista canabinoide, ou seja, o sistema endocannabinoide entrou dentro
dessas questões mais promissoras na área do desenvolvimento de medicamentos, substâncias ou produtos que atuem nessas características núcleo do autismo, e não nas comorbidades ou em outras características. Às vezes a criança tem uma agitação, tem um distúrbio do sono, tem problemas imunológicos, enfim. Às vezes a comorbidade ou a queixa muito comum de irritabilidade, às vezes, infelizmente, auto- ou heteroagressividade. Então, já tem alguns medicamentos para isso, mas com eficácia também nem sempre como a gente gostaria, né? E interessante do canabidiol, por exemplo, das substâncias que atuam nesse sistema endocannabinoide, que tem uma atuação boa nesses sintomas mais periféricos, nas comorbidades, digamos assim, e provavelmente talvez tenham uma atuação no núcleo, nesses sistemas núcleo. Porque essas substâncias mais estudadas, elas tentam atuar sobre sistemas e não sobre um mecanismo isolado. Por exemplo, assim, um tiro certeiro, uma tomada que só encaixa naquele plug ali, naquela tomada, não, ela tem uma ação mais ampla. Por exemplo, quando a gente fala do canabidiol e outros canabinoides, a gente está regulando um sistema, está atuando num sistema de regulação. Então, é tudo muito mais amplo. E a gente está bem animado com essas perspectivas medicamentosas. Há várias outras que a gente pode comentar aqui, que facilitam a vida. Então, também são tratamentos. Então, tudo que auxilia a pessoa, de certa forma, também está tratando, está facilitando o acesso, está facilitando ir à terapia, está facilitando conhecer o mundo. Então, são várias iniciativas interessantes e uma virada de chave aí nos conceitos também, com mais promessas em relação a drogas também, que é um detalhe que eu vou colocar para vocês hoje. Não sei se você quer que eu fale mais sobre isso agora, ou tem algum outro tópico que você gostaria de abordar, mas aí a gente já iria para a ciência mesmo, né? Exatamente, isso que eu ia te perguntar, o doutor está falando, né? Eu queria entender isso, assim, isso é o que a ciência hoje traz de mais novo? Então, o que a ciência traz de mais novo, já está lá o canabidiol na lista, né? Por incrível que pareça, drogas de atuação no sistema endocannabinoide, digamos assim. Tinham esses diuréticos, como eu te falei, um é inibidor da vasopressina, que é um hormônio antidiurético, não vou entrar muito nesses detalhes aqui, mas está em estudo ainda, a ocitocina, que era mais promissora um pouco, e só mais uma coisa ou outra. Tem outras drogas também, ainda em desenvolvimento, mas essas são que estão assim, mais avançadas, digamos assim, né? E lembrando do sistema endocannabinoide, a gente tem a segurança de menos efeitos colaterais de uma forma geral, mas há outras drogas também, outros estudos, e sempre com a consideração da ciência, que a ciência também está dando uma certa virada de chave, que eu acho que é bastante importante para a gente, que eu vivo comentando... Oi? Qual o sentido que a ciência está dando essa virada? Em qual sentido? Para onde a ciência está olhando? O que a ciência está procurando? Para onde ela está dirigindo os esforços agora? Principalmente para estudos, qual a dificuldade do estudo com o indivíduo autista? Ou o estudo do autismo em relação a intervenções? É a heterogeneidade do grupo, é um grupo bastante heterogêneo. Então, se a gente for falar sobre alguma coisa atual, a gente pode falar também sobre alguns conceitos atuais do diagnóstico, né? Porque houve uma mudança, um detalhe técnico de DSM-4 para DSM-5, onde outras condições ficaram todas agrupadas como o autismo, por exemplo, o Asperger, então ficou dentro do autismo, outros distúrbios do desenvolvimento. Então, se você ficou tudo dentro do autismo, então qual a mensagem que passa para as famílias? Qual a mensagem que passa para o público? Então, assim, é uma coisa só, né? É uma situação só, é uma condição só, então você tem um tratamento só, um tratamento que serve para tudo, um tratamento que vai servir para todo mundo. Então, isso dificultou um pouco o conceito, porque, na verdade, o autismo são várias condições diferentes que têm em comum que elas têm em comum um núcleo de sintomas, que são aqueles sintomas, aquelas características principais do autismo. Então, você tem tudo isso, mas, assim, os fatores de risco, as condições, os fatores neurobiológicos por detrás da sua condição são completamente diferentes do outro indivíduo. Mas ele compartilha com você sintomas, mas as condições são diferentes. Então, quando você mistura nos estudos, você está comparando pessoas diferentes. A única característica, como se fosse assim, num dia, exagerando, aqui eu gosto de comparações, então, como se fosse num dia de chuva, né? Você tem um guarda-chuva grande, então as pessoas que estão ali pegando chuva, provavelmente elas vão se agrupar debaixo daquele guarda-chuva,
Então, o que elas têm em comum? Elas estão pegando chuva, agora protegidas embaixo do mesmo guarda-chuva, mas são pessoas diferentes. O Por que isso elas que têm em hoje comum? a Isso. gente não fala mais autismo, né? A gente fala transtorno do espectro autista. É disso que o doutor está falando. Sim, é um transtorno porque você tem, digamos assim, do 8 a 80. As pessoas têm características diferentes, manifestações diferentes, mas, muito além disso, o que a gente tem, o que está por detrás disso, biologicamente falando, geneticamente diferente, falando, é diferente de um indivíduo para o outro, mesmo que eles compartilhem essas mesmas características de dificuldades sociais, comunicação e as outras que a gente já sabe também, sensoriais e tudo. Então, o que a ciência está procurando é caracterizar melhor os grupos de estudo. Então, quando você vai fazer uma intervenção, por exemplo, farmacológica, né, ou medicamentosa, então, tem 40 participantes, por exemplo. Aqueles 40 participantes, eles têm outras coisas em comum, além da sintomatologia. Eles têm a parte neurobiológica ou genética, ou até mesmo fatores de risco em comum. Então, você está direcionando um novo medicamento, uma tentativa para aquele grupo específico. Agora, enquanto ficar essa confusão toda, né, de precisa do estudo, então vamos recrutar, e nem sempre os pacientes são bem caracterizados, então você está ali flutuando em cima de sintomas só, né, do que está sendo expresso. Né? Tem estudos, inclusive, que tem subgrupos de indivíduos com características genéticas, onde, por exemplo, a questão gastrointestinal é muito importante. Então, o sistema de regulação gastrointestinal é importante, mas esse fator não foi considerado na triagem. Então, eles estão com outros indivíduos onde esse fator não é importante. Então, você está estudando indivíduos diferentes embaixo do mesmo guarda-chuva. É uma das limitações da ciência. Fazer ciência também não é simples nem fácil, né? Então, as coisas demoram muito a acontecer, né? Então, a gente quer intervenção precoce. A intervenção precoce é muito importante, né? A gente batalha muito por isso. Às vezes não é fácil. A recomendação é sempre assim, na dúvida sobre o diagnóstico, não deu para fechar o diagnóstico agora, mas tem atraso de linguagem, tem alguma questão sensorial, problemas de habilidade social, socialização, você já encaminha para o tratamento, para uma avaliação. Então, está sendo tratado como? Embora não tenha um diagnóstico ainda. Então, essa é a recomendação que a gente faz do diagnóstico precoce, para dar uma pincelada aqui. Mas também, qual outra dificuldade da ciência? Se você quer uma intervenção medicamentosa precoce, né, você tem que ter cuidado com as suas escolhas, porque é um organismo ainda em desenvolvimento. Então, é mais suscetível, né, a efeitos colaterais, os órgãos não estão exatamente tão prontos ainda, né? Então, a gente também tem essa dificuldade no desenvolvimento de produtos ou substâncias de atuação muito precoce. Então, quanto menor o efeito colateral, mais interessante para que você possa fazer essa intervenção precocemente. Então, voltando ainda à ciência, a ciência está mudando esse curso um pouco, para ter estudos assim que reflitam mais a realidade, que você tenha indivíduos realmente que tenham alguma coisa em comum para você estudar e que também tenha a participação da família, que ouça a família, que ouça o indivíduo, aqueles que às vezes se comunicam muito bem. Então isso às vezes não está. Você geralmente avalia com várias escalas, né? As escalas são interessantes para avaliação de intervenção terapêutica, são testes psicológicos, etc., ou escalas de entrevistas, mas elas são importantes, mas quase nunca o fator família entra muito esse tipo de coleta de opinião, embora tenha escalas para isso, né? Então, eu sempre falo que a experiência da gente com canabidiol tem um fator interessante, médicos que prescrevem há muito tempo, porque são de famílias que a gente já conhece bem, já acompanha há bastante tempo. Então, você está vendo a mudança, você está ouvindo o terapeuta, tem o depoimento da professora, então você consegue perceber o que está acontecendo, entendeu? Então, essa seria um aspecto novo, né? Algo de novo, sim, a ciência está pensando diferente. A ciência está investindo em intervenções, em fatores ambientais, intervenções ambientais. Como assim? A genética tem ajudado bastante. Então, são 160, 170 genes já bem conhecidos relacionados ao autismo. Mas o que a gente está vendo? Tem indivíduos que têm essas variantes, têm alterações genéticas, mas que não desenvolvem o quadro clínico.
não desenvolve a sintomatologia. É um 1% lá, mas esse 1%, as pessoas estão tentando entender quais são os fatores protetores, que mesmo você tendo alteração genética, você não desenvolve a sintomatologia. Então, isso é bem interessante, porque tem alguma coisa do ambiente ou outro fator interno seu, neurobiológico, digamos assim, que ajuda a proteger. Aí já começa a se estudar melhor a questão, será que as mulheres têm um efeito protetor, né? Que, já que a proporção é bem maior em meninos, de 4 para 1. É uma pergunta que eu ia fazer para o doutor, se existe esse estudo, assim, se são mais homens, mais mulheres ou não? A condição é igual? Não, os estudos vêm melhorando bastante. Então, essa estatística, né, essa comprovação da maior proporção de meninos para meninas, ou homens para mulheres, existe. Agora, também é uma corrente bem forte que tem que ser valorizada, que as mulheres, principalmente com sintomatologia mais leve, né, ou seja, um autismo leve, por exemplo, elas vêm desenvolvendo bem a linguagem, têm maior facilidade de comunicação, às vezes melhor facilidade, uma facilidade de interação social. Então, elas, involuntariamente, é claro, na infância, elas disfarçam melhor. Então, demora mais tempo para ter diagnóstico. Às vezes vai ter um diagnóstico numa infância mais tardia, ou na adolescência, ou até na vida adulta, esses casos mais leves, principalmente por dificuldade nas habilidades sociais. E que isso fica mais claro. Tentei também agora, como a maior conscientização e tudo isso, algumas pessoas até se identificam retrospectivamente, né? E está aumentando também o número de diagnósticos em adultos, né? Por conta disso, né? A pessoa, digamos assim, se identifica, né? Até porque também às vezes tem um filho e começa a estudar mais e tudo. Então tem esse lado, né? Há uma diferença, mas talvez também as mulheres tenham algum efeito protetor nesses genes, sobre a ação desses genes. Então, é um aspecto interessante, cada vez mais a gente valorizando, que embora tenha uma alteração genética, ela não está exatamente escrita em pedra, né? Então, sempre há o que você possa fazer, sempre há intervenções, e essa interação com o ambiente tem como modular as suas respostas. Então, por isso a intervenção, por isso a intervenção sistemática intensiva, a intervenção precoce, né? Ainda sobre os estudos, tem pesquisadores agora querendo, nos estudos, unir as forças. Então, não é só assim, o medicamento que está sendo usado, o medicamento e a intervenção terapêutica, né? Que terapia está sendo feita, a intensidade da terapia. Então, são fatores somatórios e fatores que têm que ocorrer no dia a dia. Então, a ciência está tentando também trazer coisas mais para perto da gente, que essas conclusões da ciência do laboratório cheguem mais rapidamente à prática, cheguem mais rapidamente a gente, sejam direcionadas para um resultado mais rápido, porque senão a coisa demora muito tempo, né? Entende? Então, esse é uma outra novidade. Então, isso dá mais esperanças para a gente. E uma novidade que eu não sei exatamente se é muito divulgada ou comentada, é que a gente fala, às vezes, pensar fora da caixinha, não é isso? Vamos pensar fora da caixa, né? E tem um grupo de pesquisadores agora que quer pensar fora do cérebro, né? Parece assim curioso, né? Porque a ciência sempre direcionou o foco para o cérebro. É uma doença do cérebro. Primeiro que não é uma doença, é uma condição que atua no cérebro, ou afeta o cérebro em graus variados. Então, assim, você tem que ter um medicamento que entre no cérebro, você tem que forçar alguma coisa a entrar no cérebro. Está tudo no cérebro. Então, isso se chama sistema nervoso central, né? Que é o nosso cérebro descendo pela medula. E existe também o sistema nervoso periférico. Então, o sistema nervoso periférico é o que vai fazer, efetuar o que o cérebro decide, digamos assim, como o cérebro como órgão efetor. Por exemplo, se eu for pegar um copo para beber água, isso eu precisei requisitar a minha musculatura. Isso foi através do meu sistema nervoso, né? Então, tem um sistema nervoso periférico, que eu tenho controle dele, que me ajuda no ato motor, o nervo, né? Que sai da minha medula e chega nos músculos para fazer isso. Então, e a gente também tem esse sistema nervoso periférico mais autônomo. Ele funciona de forma autônoma. Ele regula várias funções do nosso corpo. Nossa respiração, até o funcionamento intestinal para soltar mais ou prender mais. Ele gerencia o restante.
ele toma conta de muita coisa e ele é autônomo, eu não tenho controle sobre ele, eu não tenho ação sobre ele. A gente não vai entrar em detalhe, todo mundo pode procurar isso. Aí esse autônomo tem o simpático e o parasimpático, eles vão regular o nosso funcionamento. Agora, isso sempre foi ignorado. É ignorado em relação ao autismo, é ignorado em relação a várias condições. Só que não contaram para o nosso sistema nervoso que ele foi dividido. Eles esqueceram de contar para ele que tem o central e o periférico. Né? É uma situação só, é o sistema nervoso. E ele se comunica. Né? Então, se você observar o indivíduo que tem uma dificuldade sensorial, né, que é comum nos autistas, às vezes questões de tato, para você ver como é heterogêneo, tem indivíduos autistas, a gente vê em crianças que eu acompanho muito, que tem a necessidade de apertar, de tocar, de ser abraçado. Às vezes colocam até coletes mais pesados, porque precisam sentir isso. Enquanto tem outros que não se dão bem, quase não suportam o tato. Então, para você ver como isso é diferente. E a gente aprendeu, né? A gente tem esses receptores sensoriais, que para eu sentir alguma coisa, para eu ter sensação, você precisa desses receptores funcionando, que vão carregar essa informação sensorial até o seu sistema nervoso, que vai interpretar isso, aí o cérebro começa a interpretar essas sensações. Só que o que a gente está vendo, que esses pesquisadores estão estudando, que você pode ter alterações nesse sistema nervoso periférico. Então você percebe diferente. E essa informação que vai chegando ao cérebro, o cérebro vai armazenando aquilo ali de uma forma diferente também. Então, talvez, e isso regula o comportamento, isso dificulta o seu comportamento, essas percepções sensoriais do dia a dia de uma forma geral. Lembrando também, vários têm dificuldades com estímulos sonoros, que é uma outra percepção que a gente tem também, ó, uma informação sensorial que está chegando, e às vezes a parte externa pode estar captando isso errado, pode não estar funcionando bem. Então, voltando ainda, né, é um assunto complexo, mas estou tentando explicar de uma forma agradável, né, para que as pessoas não caiam da cadeira, não durmam, essa coisa toda, mas é interessante para quem gosta do assunto. Né? Então, o que a gente está vendo é toda uma mudança, toda uma revolução, tirando o pensamento do cérebro, indo para o sistema nervoso periférico, até porque eles são divididos, porque são divididos, né? Mas a gente tem que entender como isso funciona um pouquinho melhor, porque essa informação acaba chegando ao cérebro. Então, voltando ainda para os genes, que são, né, centenas de genes relacionados ao autismo, e eles se expressam, relacionados ao autismo, que eles se expressam, por exemplo, no sistema nervoso central. Mas genes que se expressam no sistema nervoso central, há um grupo que também se expressa nesse sistema nervoso periférico. E se ele estiver alterado, ele vai alterar como funciona esse sistema nervoso periférico. E vai que você tem uma droga desenvolvida que vai atuar melhor ou regular esses receptores ou atuar melhor nesse sistema nervoso periférico. Elas vão direto ao assunto, não precisam entrar no cérebro, não precisam de efeitos colaterais. Os efeitos colaterais talvez sejam bem mais sutis ou até não existentes. Então, uma nova fronteira, né? Porque talvez estivessem olhando o tempo todo para um lugar importante, que é o cérebro, é claro, mas olharam só, né, focaram só em uma direção. Né? Então, isso é bem interessante, talvez seja um pensamento até revolucionário, né? E a gente está entendendo melhor o intestino também, como o intestino se comunica, né? A gente tem um sistema nervoso entérico, digamos assim, que faz o intestino funcionar, facilitando o funcionamento ou retardando o funcionamento e causando uma prisão de ventre, uma constipação. Essas questões gastrointestinais são relativamente comuns em autistas, né? Alterações intestinais, oscilação de funcionamento intestinal, ou seja, diarreia um período, constipação outro, ou muita diarreia, ou só constipação. E, às vezes, muita gente não dá bola para isso, acho que tudo isso é besteira, mas não é. Né? E aí, às vezes, vão atribuir efeito colateral de remédio, ou mais uma comorbidade e tudo. Mas o que a gente está descobrindo também é que há genes que regulam esse funcionamento intestinal na interação com esse sistema nervoso entérico de intestino, entende? E aí você tem células no intestino que produzem substâncias, né? Produzem substâncias, como a gente sabe, a serotonina, que todo mundo já ouviu falar, aquela substância com regulação do humor e tudo. Então, isso aí a gente tem uma participação do intestino e que estaria dentro dessa atuação periférica também do sistema nervoso, e que a gente pode ter uma modulação sobre isso. Interessante o sistema endocannabinoide, porque ele tem essa possibilidade desse tipo de modulação, por exemplo, nesse sistema endocannabinoide intestinal, que, por incrível que pareça, existe.
né? E às vezes até com alterações na sua dieta, você vai alterar como esse sistema funciona, como a produção até de endocannabinoides. O que é um endocannabinoide? É uma substância que tem ação nesse sistema canabinoide, mas é que é produzida pelo próprio organismo. Nós temos as clássicas já conhecidas, né? Mas agora a gente está vendo essas da própria situação intestinal. Então, olha que interessante, né? Lembrando que o sistema endocannabinoide é um sistema regulatório, que tem a ver com regulação de emoções, regulação de sono, regulação do humor, que eu acabei de falar, regulação do funcionamento intestinal, também é um sistema regulatório extremamente importante. A descoberta, um marco na medicina, que a gente pode considerar assim. Então, está tudo muito interrelacionado, né? Então, a gente está vendo aí com novos olhos, né? Gente estudando como esse desequilíbrio, né? Que a gente sempre ouviu falar, ômega 3, tem que ingerir ômega 3. Você é adepta, conhece? Tem que falar um pouco, eu vou perder a respiração daqui a pouco. Se deixar, eu vou até amanhã. Sai falando, né? Eu já tomei, inclusive já tomei ômega 3. Mas eu queria aproveitar o seu gancho e entender um pouco mais. Você começou a falar, então, dos benefícios que o tratamento com canabinoides pode trazer para o nosso organismo, né? Sim, sim. Vamos pegar esse gancho e falar um pouquinho mais, então, quando a pessoa começa um tratamento com canabinoide, o que a gente pode esperar em relação aos benefícios? Então, nesse mundo que eu atuo, principalmente, né, indivíduos com autismo, o benefício principal seria a regulação do humor, do comportamento, do estado emocional, claro, quando isso está trazendo prejuízos ao indivíduo. Então, aquela família com queixa, né, e terapeutas da criança mais irritada, às vezes mais agressiva, agitada, porque provavelmente, a gente, não sei se vai entrar nas teorias aqui, ela pode estar com alguma dessas desregulações, né, um desequilíbrio do sistema, principalmente se tiver um desequilíbrio inflamatório intestinal, onde o canabidiol, então, o canabinoide que for utilizado, tem como regular essa situação, e aí você vê esses ganhos. Alguns ganhos são até muito rápidos e surpreendentes, né? Que a gente, às vezes, a família passa mensagem alguns dias depois, com relatos até, assim, emocionantes, né? Super interessantes e tal. Então, a gente vive isso no dia a dia, que eu tenho um número grande já de casos tratados já há bastante tempo, com critério, com acompanhamento, com tudo direitinho, né? Então, essa melhora que para muitos é até espantosa, mas eu não posso garantir isso, né? Do comportamento. E a gente foi vendo também que, acompanhando essa melhora do comportamento, é como se tirasse uma nuvem da frente, uma cortina de fumaça da frente, e crianças passando a se comunicar melhor, apresentar melhoras no desenvolvimento, da habilidade social, a criança passa a estar mais presente, que é um termo que eu uso em consultório. Está mais presente, está interagindo melhor, está prestando mais atenção ao seu redor e interagindo com o seu redor de uma forma mais adequada, mais saudável, digamos assim, para o desenvolvimento dela. Então, esses aí são os benefícios. É o que eu espero quando eu prescrevo, de uma forma geral, exceto pacientes epiléticos e tal, que é uma outra situação, né? Sim, sim, perfeito. E existe alguma contraindicação? E pegando o gancho, além da contraindicação, a Lumara perguntou aqui pra gente, ó, nos comentários, por que algumas pessoas, alguns organismos, têm resistência ao medicamento? Então, nem todos os casos respondem tão bem, né? Isso é que a gente está, assim, querendo descobrir melhor de tudo que eu falei até agora, justamente para que as crianças não são todas iguais. Então, tem crianças ou adolescentes que têm uma resistência, provável, quando tem resistência a algum canabinoide, provavelmente tem resistência a outras drogas convencionais, as drogas convencionais também, ou tem resistência a quase tudo, porque pode ter alguma alteração, uma alteração genética que ainda não é bem conhecida ou estudada, e que realmente essa parte comportamental seja muito intensa a despeito das intervenções medicamentosas. Então, não é assim 100% de garantia, né? Como nada praticamente na medicina mas na minha experiência de alguns colegas, essas respostas assim de boas a muito boa, excelente, flutuam nessa faixa de 70% a 80%. Mas tem um público que não responde, realmente não responde bem, ou também a gente não sabe como estaria agora se o canabinoide fosse suspenso, entende? Porque fica, o que eu vou suspender, né? Já está tudo tão difícil, então vamos retirar. Como é que fica? E sempre lembrando da dose, que às vezes a gente pode passar da dose, o canabidiol, esse ajuste fino da dose,
para alguns casos é difícil, né? Como se você estivesse assim, querendo abrir uma combinação de um cofre da sua casa, ali, daquele moda antiga que fica ouvindo ali, até acertar a combinação. E às vezes o canabidiol você demora para acertar a dose certinha dele, entende? Então isso pode ocorrer. Mas assim, é bastante esperançoso, porque pelo que eu estou falando, ele atua nesse conceito moderno. Então, no que há de uma regulação do sistema regulatório, que tem uma atuação importante nessa parte intestinal e na periferia regulatória do organismo. E que isso aí tem um efeito no cérebro, porque a informação chega ao cérebro. E é preciso que ela chegue de forma adequada e não de uma forma deturpada ou alterada, porque ninguém tem culpa de ter esse funcionamento periférico inadequado que não esteja funcionando bem no momento, independente da causa, entende? Né? Então, até receptores, né? Então, esses receptores que eu estou falando, que trazem informação que chega para a gente, informação da periferia até o cérebro, digamos assim. Então, esses receptores, até alguns já foram estudados, seriam esses feixes que trazem informação. Um desses tipos tem a ver com o tato mais afetivo, né? Do aceito melhor do tato, do contato. E algumas crianças autistas que fizeram no estudo, biópsia de pele e tudo, e viram uma redução desses receptores, uma alteração dos receptores, mostrando então que a informação que chega para a gente depende da via de informação, e não só como o cérebro funciona, depende como a informação chega para ele. Então, é uma nova vertente que traz mais esperanças para a gente. Tá? Excelente, é o que a gente busca, né? Sempre um tratamento que pode melhorar a qualidade de vida, né, doutor? Sim. Ó, deixa eu aproveitar outra pergunta. Antes eu vou responder aqui a Elisângela. Elisângela está perguntando se essa live vai ficar salva em algum lugar. Vai, tá, Elisângela? Vai ficar salva aqui no nosso perfil da Endopera Academy. Você pode assistir depois com calma, né? Entender um pouquinho mais. E eu queria aproveitar, o doutor citou sobre o tratamento, o diagnóstico precoce, a importância do diagnóstico para o tratamento, né? Quanto antes, né, o indivíduo for diagnosticado, mais chances de uma melhora real. E também, hoje a gente vê muitos adultos, né, sendo diagnosticados. O doutor comentou isso um pouquinho mais cedo. E aí, o que acontece quando a gente tem esse diagnóstico na vida adulta? Então, primeiro do diagnóstico precoce, como o cérebro está em desenvolvimento, então quanto mais cedo você intervém oferecendo informações adequadas, novas informações ou mais estruturadas, mais cedo ele vai absorvendo esse conteúdo e vai trabalhando a resposta dele ao que está chegando, digamos assim, a intervenção das terapias ou outras intervenções que sejam necessárias, até porque a criança, às vezes, nesse início de vida, tem uma condição gastrointestinal, às vezes, muito importante e grave, tem que regular. Tem um distúrbio do sono, tem que ser investigado, ou tem alguma outra condição que esteja prejudicando o desenvolvimento. Então, quanto mais cedo você atua nessa situação, obviamente o quadro fica, o horizonte se expande, então você fica mais fácil de você ter resultados. Agora, o diagnóstico precoce às vezes é difícil, né? Em casos mais leves. Então, como eu falei, na suspeita, você sempre encaminha para alguma avaliação. Há métodos de screening, né? de triagem, digamos assim, com algumas escalas. Qual o problema também? Tudo tem o pró e o contra, né? Do uso dessas escalas para você amplificar muito a avaliação. Essas escalas, elas são feitas para não deixar ninguém do lado de fora. Então, assim, tem um falso positivo grande. Então, às vezes, na escala vai ter não é uma conclusão, mas uma suspeita, né, de autismo, que aí precisa ser encaminhado, então, para um especialista, né, para uma avaliação melhor e para o diagnóstico. Então, isso também sobrecarrega o sistema, mas qual a alternativa que a gente tem, tá entendendo? Treinamento e educação. Né? Então, isso acontece em vários países, até países muito desenvolvidos, onde às vezes até o pediatra fica inseguro e ele quer então encaminhar para um especialista. Só que o especialista não tem nem vaga, porque o número de casos agora vem aumentando. A gente não vai entrar nesse detalhe agora, por quê ou não por quê, mas vem aumentando muito. Então, já tem estudos também, até acho que foi publicado em abril, junho, enfim, esse ano, lá em Boston, nos Estados Unidos, onde, com treinamento bem específico de pediatras, eles conseguiram reduzir esse atendimento com especialistas, se eu não me engano, de 136 para 62 dias. Então, assim, bem marcante, quase pela metade. E tem locais que isso leva muito tempo, leva meses. Né? Então, a gente também imagina que com essa telesaúde ou avaliações à distância,
que eu tinha alguma resistência no início, que era difícil, eu preciso ver a criança, né? Mas às vezes também a distância... Então, às vezes a distância, você pode estabelecer protocolos específicos, indicar alguns instrumentos, né? Eu conheço do exterior aplicativos e programas onde há equipes de profissionais que ensinam a família como ela pode fazer uma filmagem, o que deve ser observado na criança, para fazer uma filmagem adequada. Aquilo é encaminhado para essa equipe pelo app, eles emitem um laudo, emitem a conclusão deles sobre tudo, você tem aquilo disponível no seu e-mail, pendrive, você nuvem, ou seja lá onde for. Então, quando você vai ao pediatra, um local onde o pediatra não tem segurança, ou que faltem muitos recursos, você já chega com essa ideia diagnóstica, mas também o local tem que ter alguém para ajudar no tratamento, mas isso tudo a gente tem como ir ajudando e crescendo. Então, tem uma questão de saúde pública que você pode alcançar. Oi, desculpa. Para que, de repente, mais pessoas tenham acesso também ao tratamento, porque a gente está falando aqui do Brasil também, que é um país imenso, né? Que tem muitas cidades pequenas do interior que às vezes não tem um médico especialista. Então, muitas pessoas ficam sem tratamento de diversas doenças, diversas condições, por não ter acesso a uma consulta. Então, isso que o doutor está falando, de certa forma, ajuda também a democratizar, né? Para que as pessoas possam acessar ao tratamento. Sim, porque em várias situações, digamos assim, sociais, né? Então, várias famílias foram privadas até de avaliação, de acesso. Então, essa democratização realmente tem que existir. É uma necessidade, né? Porque várias famílias em situação de vulnerabilidade, tudo, geralmente não são incorporadas em estudos. Enfim, então isso já está sendo bem abordado fora, entende? Aqui também. Então, a gente fica mais feliz com essa mudança de realidade. E o diagnóstico precoce, então, é fundamental, tá? Para uma intervenção precoce. Mesmo na dúvida, a criança está com dificuldade de linguagem, vai para terapia. Está com alguma dificuldade de interação, começa a terapia. Qual o problema? Esse tipo de terapia não vai matar ninguém, entendeu? Você não está falando de transplante de fígado. Você está falando de uma terapia, né, com pessoas que vão te acolher, vão orientar e tudo, e vão observar. Porque a criança não suspeita, ela tem que ficar sob observação de um terapeuta experiente, preferencialmente e também do ambiente escolar. Mesmo que não esteja, exatamente, não seja pretensão da família, naquele momento, colocar a criança na escola, eu não estou preocupado com a parte pedagógica, eu estou preocupado com a parte social, da socialização da criança e da observação de pessoas experientes, como aquela criança está funcionando naquele meio, que é o desafio social dela com as crianças da mesma idade. Tá? Ô, doutor. Então, do adulto, a pergunta, a parte número 2, né? Então, o adulto vai depender do que ele está sentindo. Eu estou precisando de ajuda, né? Eu quero me entender melhor. Será que eu posso funcionar melhor? Eu estou muito bem assim, minha vida é ótima, eu funciono muito bem, eu tenho minhas particularidades, eu sou neurodiverso, mas eu sou feliz, que é a parte bem importante. Eu estou funcionando bem e, enfim, né? As pessoas têm as suas diferenças que devem ser respeitadas. Agora, se esse indivíduo adulto, né? A gente está falando aqui do indivíduo que mentalizou, teve esse diagnóstico agora, porque começou a suspeitar, começou a procurar ajuda e tudo. Então, ele tem que saber se há algum sofrimento em relação a isso. Ele não está bem, ele está com ansiedade. Né? Eu posso ter ansiedade, você pode ter, e o autista também. E às vezes tem mais por algumas dificuldades sociais. Então, depende, assim, o que você está procurando, o que você está precisando. Até que ponto, né, você acha que está precisando de ajuda? Ou você quer ser avaliado? Será que eu estou precisando de ajuda mesmo? Alguma parte que eu não esteja vendo muito bem? É mais ou menos por aí. Tá? Perfeito. O doutor comentou um pouquinho mais cedo sobre o distúrbio do sono. Uhum. E aí eu queria aproveitar e perguntar para o doutor se existe alguma relação entre o uso do canabidiol e o sono nas pessoas dentro do espectro. Então, o canabidiol é frequentemente citado, porque como tem a regulação sobre o sono, né? Então, geralmente, a gente começa a prescrever uma dose bem baixinha, sempre começar com dose baixa à noite, né? Porque pode ajudar e várias crianças têm alterações no sono. Na minha experiência, algumas se beneficiam, outras não, outras pioram o sono.
Então, a gente tem que saber, não adianta discutir, bater o pé com a família. Não, eu estudei e diz lá que melhora o sono. Melhora o sono de alguns, outros piora, porque tem o efeito, às vezes, de ativação. Então, isso é realidade. Eu tenho alguns casos assim. Não chegam à metade dos casos, mas eu tenho, assim, digamos que de cada 10 crianças, às vezes uma ou duas, eu vou ter esse tipo de relato. É só combinar com a família, então, de começar de manhã. Né? E às vezes ficar usando às vezes, 2 vezes ao dia, de manhã e na hora do almoço, de manhã e após o almoço. Geralmente, essa questão se resolve. É tudo um ajuste de dose. Aí começa logo cedo. Perfeito. Ô, doutora, a gente está com uma pergunta aqui da Laura. Ela está perguntando assim, ó, o autista nível 2 pode ser em algum momento? Sim. E aí, completando, o tratamento ele pode colaborar para isso? Sim, sim. O tratamento, a gente não pode falar tratamento em nível medicamentoso só. Essa substância vai, né, passar de nível 2 para nível 1, que seria de moderado para leve. Mas, assim, isso ocorre, a mudança de níveis pode ocorrer, essa progressão, e crianças, às vezes, que a gente depois, graças a Deus, né, nem reconhece, né? Eu tenho casos no consultório que depois fica aquela coisa, para a mãe, né, você está inventando, a criança não tem nada, tá ótimo, mas não viram lá no início. Como a gente que pegou no início, a criança que seria tido como nível 3, agora está, nível de suporte 3, agora está 1, ou de mais severo para leve. Sim, isso acontece. É o objetivo, né? É o que todos procuram. Tá? Doutor Mauro, olha como passa rápido. A gente já está caminhando para o final, doutor, acredita? Sim. Muito rápido, né? Quando a gente tem... Eu tenho que falar segundos sobre o ômega 3. Né? Porque é interessante. Né? Porque a gente sabe que existe, às vezes, um desequilíbrio entre o consumo de ômega 3 e o ômega 6. Embora o ômega 6 seja interessante, na nossa cultura o consumo é exagerado, aumentou muito. Então você tem uma desproporção entre o ômega 6 e o ômega 3. E o metabolismo de ambos tem a mesma cadeia, digamos assim. Quem vai metabolizar é a mesma substância, que vai atuar ali na quebra do ômega 3 e do ômega 6. Se você sobrecarrega com o ômega 6, sobra pouco desse substrato para atuar sobre o seu ômega 3. Isso causa um desequilíbrio. E causa um desequilíbrio nessa situação intestinal, o ômega 3, ele deixando de ser degradado ou metabolizado adequadamente, a gente já sabe que ele tem uma ação também muito discreta sobre o sistema endocannabinoide. Então, uma coisa interessante em relação à atuação do ômega 3 também e dessas dietas desbalanceadas com excesso de ômega 6, que vocês podem procurar as fontes e tudo. Então, é um tema novo e interessante também, já que a gente está falando de novidade, para fortalecer ali a importância do sistema endocannabinoide, porque tem bactérias intestinais que também produzem endocannabinoides. Então, canabinoides do próprio organismo que atuam ali, a gente agora sabe dessas células enteroendócrinas, né? Quando a gente fala em endocrinologia endócrina, você pensa nas suas glândulas e tal, aquela coisa que a maioria aprendeu, né? Tireoide, enfim, outros. Mas a gente também tem esse sistema enteroendócrino, dessas células do intestino que produzem lá substâncias e tudo, e tem toda essa regulação dinâmica. Então, mostrando o papel interessante e o papel que o canabidiol, que os canabinoides têm sobre o intestino, que às vezes ajuda a melhorar vários casos. Então, eu não podia deixar porque quando eu falei do ômega 3, longe de criticar, porque eu adoro ômega 3, trabalhei em empresa de ômega 3 famosa, né, como consultor e tudo. Então, mas na época a gente não sabia disso, não comentava isso, entendeu? Que é uma propriedade que muita gente nem imaginava. Fortalecendo que o canabidiol, o sistema endocannabinoide, não é um modismo, é um sistema que existe e com grande poder de regulação. Então, se você tem substâncias que modulam, ajudam esse sistema a funcionar melhor, tudo muda para a grande maioria dos indivíduos, mas não para todos, porque tem situações genéticas que são extremamente fortes, né? E que a gente fica difícil de atuar sobre. Olha, nós temos duas pessoas aqui perguntando, voltando um pouquinho, se o contrário também é possível. O doutor disse que é possível passar do nível 2 para o nível 1. E aí essas duas pessoas perguntaram, é possível também passar do 1 para o 2? Então, a questão do nível é muito complexa. Ela tem utilidade para estudos, né? Ela tem utilidade, às vezes, em outros países para você ver que tipo de apoio você recebe do governo ou de um seguro-saúde. Dependendo do nível, você vai receber mais. Isso existe em alguns locais.
e também estudos. Então, a gente quer estudar a substância X, né, em um grupo de autistas com uma determinada situação. A situação tem que ser a mesma, como eu falei no início. Então, você vai comparar indivíduos nível 3 de suporte com nível 3 de suporte. Eu estou usando medicamento aqui num grupo, meu colega no Japão. Então, você está comparando crianças na mesma situação. Mas qual o problema do nível? Nível 1 de suporte ou nível 2 em quê? Né? Então, por exemplo, você tem a criança que está funcionando bem na parte de comunicação, ela vai muito bem na escola, ela aprende muito fácil, comunica, não tem um quadro sensorial muito complicado, mas ela começa a desenvolver comportamentos, às vezes, muito obsessivos, um quadro de ansiedade muito importante, e com isso ela tem um afastamento, ela não consegue se relacionar mais, ela está com um comportamento muito rígido, ela insiste na mesma temática, ela é um pouco inflexível. Então, ela é nível 1 em quê? Né? Essa parte aí, será que é um nível 1? Porque está atrapalhando a vida dela, está trazendo repercussões que não são boas para ela, ela pode entrar em depressão, principalmente quando é adolescente, tudo, e funciona bem, né, como alguns indivíduos de nível 1, mas tem a parte comportamental que é um pouco complicada. Tem outros indivíduos que têm um comprometimento grande, necessitam de supervisão importante, mas, por exemplo, o comportamento não é uma questão comportamental nesse aspecto que eu falei, entende? Então, é sempre assim, é nível 1, é nível 2, é nível 3, é em quê? Então, se o indivíduo estava leve e foi para moderado, é porque alguma característica começou a ficar mais evidente ou mais exacerbada. Agora, tem que pesquisar também para quê? Né? Às vezes eu não estou bem, né? Alguma coisa está acontecendo comigo, está me desregulando, por algum momento eu estou diferente, tudo, pode ser uma fase. Tem que sempre tentar entender o que está acontecendo e pesquisar. Pode ser uma condição física, uma condição orgânica, pode ser uma condição comportamental externa, mudança de rotina, tanta coisa que pode afetar essa criança, como pode afetar você e a mim também, né? Somos todos humanos e sujeitos a essas intercorrências da vida, sejam elas de ordem biológica ou até de ordem emocional e comportamental. Ninguém é de ferro. A Marcela que está comentando. Então, o canabidiol atua em vários aspectos, né? Auxilia na digestão, na digestão, no intestino melhor, humor. E a gente também tem eu não sei o seu nome, talvez Lu, em relação ao canabidiol e as estereotipias. Ela está dizendo que o pequeno dela passa o tempo todo fazendo estereotipias. Existe alguma relação do uso do canabidiol com as estereotipias? Se eu entendi a pergunta, é que o canabidiol fez as estereotipias piorarem só se ele teve um efeito de ativação. Não, acredito não. Acredito que no geral, pode ter um efeito benéfico, sim, quando regula mais a ansiedade, ou momentos de euforia. Então, assim, o indivíduo estando mais regulado, mais tranquilo, você pode ter uma diminuição. As estereotipias nem sempre precisam assim, ser eliminadas ou combatidas, dependendo do tipo de estereotipia e dependendo até que ponto essa estereotipia engessa a pessoa, ou domina o funcionamento dela em certa parte. Às vezes é só um jeito de se dar uma pequena regulada. Então, isso não tem que ser abolido. Tudo depende do nível de estereotipia, é claro. Agora, assim, piorando, eu não tenho essa experiência, a menos que, às vezes, começou com uma dose mais alta, o indivíduo é sensível, ele ficou muito mais eufórico, né? Mais euforia, mais estereotipia. Ele foi ativado. Alguns medicamentos, mesmo calmantes, no início, eles te ativam. Uhum. A Lu está comentando aqui, ó, ela falou que ela quer saber se é benéfico para as estereotipias, o uso do canabidiol. Sim, doutora, acabou de comentar. Sim, pode ser benéfico, mas não é um alvo. Né? Chegou no consultório, a queixa principal da família, raras vezes vai ser assim, que as estereotipias estão demais. Aí, geralmente, a gente vai tratar objetivando a melhora do todo. Pode ser que melhore as estereotipias, mas não é assim. A estereotipia, o canabidiol é a medicação indicada, uma medicação regulatória, né? Ou um produto regulatório, os canabinoides, que podem ser até que ajudem nesse caso. Entende? Mas não é uma promessa. São muitas perguntas, doutora. A gente vai ter que fazer uma segunda live. Porque são muitas perguntas, querendo, a gente está chegando no final, vamos tentar participarei. Ó, a Isabela está perguntando aqui, ó, o canabidiol ajuda na fala? Criança que não fala e após o uso do canabidiol começa a soltar a fala, isso é verdade ou é mito? Não é mito. Eu tenho esses depoimentos, né? Então, os depoimentos são reais. Aí o tempo, aquelas circunstâncias todas
talvez venha substanciar isso, mas eu tenho esses relatos. Eu tive relato desse essa semana, até relato emocionante e tudo, né? Da criança falando coisas com o pai que nunca falou, logo agora semana, Dia dos Pais. Então, assim, bastante emocionante. E a gente não pode prometer isso, né? Assim, o canabidiol vai fazer, né, aquela determinada criança e tal falar. A gente torce muito por isso. Tá? Mas há o relato, talvez tenha facilitado alguma regulação dessas, porque lembra, é uma substância que está regulando muita coisa ao mesmo tempo. E se um desses sistemas estiver realmente bem desregulado, prejudicando você, aí vai fazer aquele casamento adequado. E o canabidiol, a gente sabe, ele atua como se fosse em vários tipos de tomadas diferentes. Geralmente, na medicina, a gente tem aquela 3 pinos, vai entrar só no 3 pinos. O canabidiol entra na trave, no 2 pinos, no 3 pinos. Então, poucas drogas têm, ou poucas substâncias têm essa pluralidade de efeitos. Daí a vantagem. Excelente. Ó, será que dá tempo? Dá tempo. Uma última perguntinha aqui, ó, que é interessante. O Lucas entrou e perguntou se o canabidiol também serve para rigidez cognitiva. Sim. Então, nessas questões comportamentais, geralmente a gente observa melhor. Eu tenho esses relatos. A gente não tem aquela comprovação, tem estudos mostrando melhor, mas a gente falou que sobre as dificuldades dos estudos. Mas agora, a minha estatística, que passam de 150 casos, 170, já um pouco mais, tem esses relatos, sim, dessa rigidez. Sempre lembrando, cada caso é um caso, né? Mas eu tenho casos que respondem bem nesse aspecto. Tem outros que não. O doutor falou esse número, é o número de pacientes que o doutor trata hoje? É o número de pacientes que eu acumulei ao longo dos anos. Alguns continuam o tratamento, outros não. Mas é uma experiência com um número grande de casos. Tem médicos que têm experiência muito maior, mas eu tenho uma experiência com canabidiol puro, isolado, em alguns casos com esse broad spectrum. Então, e muitos de uma determinada marca e tal, pouca variação. Então, isso me permite uma conclusão melhor. Entende? Perfeito. São muitas pessoas, né? O doutor comentou sobre os relatos. Seu dia a dia no consultório deve ser cheio de tem bons relatos bastante emocionantes, que a gente fica até assim surpreso, né? Então, esse produto está fazendo uma diferença, está fazendo alguma coisa, porque não tem como, a gente não vê isso muito no dia a dia, né? E ali eu estou vendo, não é? Uma criança que eu nunca vi, que eu recrutei para um estudo, acompanhei durante 2 ou 3 meses só, e não estou vendo depois. É uma família que a gente vive aquilo ali, né? Vive a situação, vive as decepções, o sofrimento, o progresso, as alegrias há anos. Então, conheço a criança e conheço a família. Então, é uma situação que não tem o peso daquele estudo científico maravilhoso, mas o estudo científico maravilhoso nunca vai ter esse tipo de informação, né? Com certeza. O olho no olho, né? O contato ali, ter o outro como ser humano, né? Aquela família não está mais alegre à toa, né? Ai, que lindo. Que lindo, que lindo. Doutor Mauro, eu tenho muito a agradecer ao doutor, assim, lamento a gente não ter mais tempo, não poder responder todas as perguntas, mas quem ainda não segue o doutor Mauro, aproveita lá, segue o doutor Mauro, doutor.mauro Lins no Instagram, ele responde várias perguntas, né, doutor? As pessoas vão ter a gente está tentando, estou um pouquinho atrasado porque é uma correria louca no dia a dia, né? Mas doutor, a intenção é ajudar. Com certeza ajuda muitas pessoas. Então, segue o Dr. Mauro lá, segue a Endopera Academy se você também ainda não segue, que a gente tem vários profissionais aqui que trazem abordagens diferentes, olhares diferentes sobre o mesmo assunto. Então, com isso, a gente vai podendo, né, formar também a nossa opinião, entender um pouquinho melhor e, quem sabe, aí, experimentar uma nova abordagem, né, para o nosso familiar, para a gente mesmo, poder se sentir um pouco mais seguro para iniciar um tratamento. Mais uma vez eu agradeço a todas as pessoas que estiveram aqui com a gente. Quem não pôde estar, mas você conhece, acha que as informações podem ser esclarecedoras, essa live vai ficar salva. Manda aí o aviãozinho para a pessoa, compartilha esse conteúdo, porque com certeza é um conteúdo que vai fazer diferença na vida de muitas pessoas. Doutor Mauro, aguardo o doutor em uma oportunidade para a gente poder aprofundar mais em alguns temas e tratar de tantos outros que a gente não vai ter tempo de falar aqui hoje. Bom, gostei muito de conversar com vocês todos, né? Você já conhecia, uma simpatia só, sempre um prazer.
E obrigado aí a todo mundo que pôde participar, um horário, é sempre a correria também e tudo. Então, enorme, uma grande honra, né? Pelos que me acompanharam aqui e podem continuar vendo depois e tudo, tirar dúvidas, né? Porque, como você falou, vai estar disponibilizado, tá? Então, uma boa noite para todo mundo aí, no nosso querido Brasil, né? Boa noite a todos, pessoal, e nos acompanhe, que em breve a gente vai divulgar a nossa próxima live. A gente vai ter a oportunidade de mais uma boa conversa aqui pelo nosso Instagram. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.